I never thought I'd feel like this. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lomanto Cast, podcast oficial do Colégio Lomanto Júnior. Eu, como vocês já sabem, me chamo Daraísa, porém, hoje o nosso apresentador, Jefferson, está lá nos bastidores, na produção. Poxa, não tá com o microfone. Mas tudo bem, ele está lá na produção hoje. E no lugar dele hoje, irá ficar aqui comigo na apresentação, nossa querida Maia. Oiê! Oi, gente, eu me chamo Maia e hoje a gente vai apresentar uma edição especial do Outubro Rosa, com a apresentação só com mulheres. E o mês do Outubro Rosa é de extrema importância pra gente, né? Somos mulheres. E hoje estamos aqui com a nossa querida Flávia Carvalho. Ela que é bióloga, professora da rede pública, diretora do MTEC, ativista. É um prazer receber a senhora aqui hoje. Olá, meninas. Olá, todo mundo que está assistindo. É um prazer meu estar aqui como convidada. Estou me sentindo um pouco estudante aqui com vocês nesse projeto, um programa que a gente apoia muito. Fizemos uma parceria agora com o MTEC e é um prazer estar aqui. Bom, como Maia falou, nós vamos ter uma conversa hoje sobre os cuidados, né, a saúde feminina, conversa entre mulheres, mas também vamos falar sobre algo super interessante que descobrimos esses dias e decidimos trazer aqui para vocês, que o outubro ele não é só rosa, ele é rosa e azul, e ao longo da nossa conversa a gente vai discutir sobre isso. Mas, antes de entrar no nosso tema, gostaríamos de dar um espaço para que a senhora falasse um pouco mais sobre a senhora. Então, quem é Flávia? Nossa, sou tanta coisa. Porque nós não somos uma pessoa só, né? A Sim. gente se define assim. Eu sou Flávia Carvalho, sou filha, mãe de Helena, tia, madrinha, professora. Sou gestora do MTEC, que é um programa do governo do estado, onde a gente transmite aulas ao vivo, né? Não só a transmissão, a gente lá é responsável pela produção, programação, planejamento dessas aulas, e transmitimos essas aulas para a Bahia inteira, para 330 localidades. Nossa. 15 mil estudantes, assim como vocês, e é um prazer estar assim pertinho de vocês. Eu gosto muito dessa relação com os estudantes. Tenho feito algumas viagens para conhecer de perto a vida deles, a rotina deles. Mas, como eu falei, eu também sou mãe. Eu sou mãe de anjo, como a gente chama. Eu sou mãe de Helena. Minha filha viveu comigo durante 37 semanas. E eu tive uma perda gestacional em 2021. E me tornei ativista e idealizadora de hoje, lei, né? Em 2021 era um projeto de lei, mas esse ano de 2023 já foi instituída e faz parte do calendário oficial da Bahia a Semana Helena de sensibilização às perdas gestacional, neonatal e infantil. E por isso que o outubro também é azul e rosa, porque simboliza todos esses bebês, não é? Meninos e meninas que partiram precocemente, seja na gestação, seja nas primeiras semanas de vida ou na primeira infância, lá até os 2 anos de idade. Então, é uma referência a esse período. E faço parte aí desse movimento aqui na Bahia, mobilizo outras mulheres, outras pessoas, onde a gente fala de prevenção, informação, cuidado, acolhimento e tudo que pode prevenir ou acolher, né, essas mulheres e famílias que passam por essa situação. Sim. Só isso. Bom, eu tenho uma dúvida. Como a senhora chegou onde está hoje? Com relação à lei, né? Isso. Como eu falei, eu engravidei em 2021, né, com 41 anos de idade. Hoje eu tenho 44. E sempre quis muito, né, ser mãe, sempre fez parte dos meus planos. E eu tive muita dificuldade, porque eu tinha endometriose, que a gente pode até falar também, né? Porque Sim. faz parte, né, da semana também, Sim. né? A gente fala sobre a saúde feminina. sobre a saúde feminina. E é um diagnóstico que normalmente se
tem tardio. Hoje é até mais comum, né? Porque já se entende mais. Mas eu sempre tive endometriose, acho que desde que eu menstruei a primeira vez, eu sentia muita cólica, muitas dores, né? Então, e aí, lá para os 23 anos, eu descobri que eu tinha endometriose, que são esses coágulos, né? Do própria menstruação, que ele acaba se espalhando pelo corpo. Então, ele vai para as tubas uterinas, ele vai para... que é o endométrio, na verdade, aquele tecido. Sim. Ele pode ir, inclusive, para o intestino. Ele começa a se espalhar pelo corpo. E isso provoca uma série de dores e problemas também na questão da reprodução, porque ele fica ali nas tubas, né, uterinas, e aí pode atrapalhar o processo de fecundação. Então, eu tive esse problema, e aí em 2011 eu fiz uma cirurgia, retirei um ovário, e então minhas chances ainda diminuíram mais ainda, né? E aí tentei engravidar normalmente, era mais difícil. E aí, em 2020, eu decidi, né, junto com o pai de Helena, que a gente tentaria fazer inseminação artificial, porque seria o mais adequado, né, diante dessas circunstâncias todas. Só que aí eu fui surpreendida, né? A gente já tinha decidido, já tínhamos feito os exames e estava no processo já de espera do ciclo menstrual para começar a tomar medicação. E aí eu descobri que eu estava grávida, naturalmente. Nossa. Então, pois é, mesmo com toda essa situação. Eu faço questão de falar da endometriose também, porque é um problema comum. Sim. Entre mulheres. Isso, então, e a gente ouve muitas vezes, não é? Normalizam a dor da cólica, não, é normal, eu ouvia muito isso, mas eu sofria muito com cólica, muito. Então, na idade de vocês, eu perdia a aula muitas vezes, porque eu não conseguia ir para a escola. Então, eu sofri muito, até descobrir que eu tinha endometriose. E quando eu descobri, já estava no estágio muito avançado. No caso, o remédio não fazia efeito. Quando você toma remédio para cólica, fazia? Não fazia. Tô preocupada agora, é real. Procura o médico, quem sofre disso. Agora. Porque, assim, minha cólica só passava num posto de saúde, que eu tinha que tomar medicação venosa. Nossa. Eu passava muito mal, muito mal. Não era uma dor comum. Não era. E aí eu descobri a endometriose. Então é importante. Maia ficou assustada. A importância de conversar sobre a saúde feminina. Exatamente. E assim, eu menstruei com 12 anos e sempre foi assim. Até que eu descobri a endometriose. Então, quem tem aí, né, esse ciclo assim com muita dor, né, já é bom ficou procurar. Alerta. Já ficou alerta. E como a senhora acha que esse assunto, né, a saúde feminina, pode ser implantada na rede de ensino? Eu acho que vocês estão fazendo isso, né? Naturalmente, porque a gente precisa chamar a atenção de vocês. Né? E muitas vezes, uma aula onde você vai dar o assunto especificamente e não traz os problemas. Eu acho que quando a gente traz o problema, é mais fácil, a aula fica mais tranquila, porque as pessoas vão se relacionando com ele, não é? Como eu falei aqui. Então, eu já sinto isso. Então, eu conheço alguém. Então, a gente já traz algumas situações problema. E, a partir daí, a gente também vai entender. Você vai ter que entender o seu corpo. Né? A gente precisa entender o nosso corpo para saber quando ele está bem ou quando ele não está. Que, na verdade, falar sobre saúde feminina, muitas das vezes, para a sociedade é um tabu. Então, a gente não vê na escola com tanta frequência as pessoas falando sobre, mas é importante falar. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Mas eu gostaria de saber, quando a senhora recebeu o diagnóstico, a senhora que queria ser mãe, como a senhora reagiu, como a senhora lidou, se sentiu? Eu fiquei péssima, porque a gente vai falar aqui, né? Eu vivenciei alguns lutos, né? E você ter um sonho e ter, de repente, a negação ou a dificuldade de que ele vai ser realizado já é um luto. Sim. Né? Então, eu vivenciei muito isso. Eu me lembro desse dia como hoje. Então, a médica me disse que eu teria muita dificuldade. Os médicos não dizem mais, né? Você não vai, é impossível. Tanto é que eu sou prova viva de que não foi impossível, né? Mas, assim, as minhas chances eram mínimas. Então, quando eu fiz 41,
Eu disse, eu preciso, se realmente é o meu sonho, eu preciso tomar uma providência, porque não vai vir assim também Sim. naturalmente. E acabou vindo. Só que com 41 anos, né, a gente sabe que a mulher, a gente já nasce lá com os nossos folículos, né? Que eu Sim. também sou bióloga, viu, gente? Então aí tem algumas coisinhas assim que Vai a dar aula de gente já biologia. usa. Sim. Então a gente nasce com os nossos folículos. Então, hoje eu tenho 44. Então, eles já têm a minha idade. Então, eles já estão mais envelhecidos. Sim. Então, as dificuldades, elas já aumentam. Além de também as mutações, né? Então, são folículos ovarianos mais envelhecidos, né? Para a gente falar de uma forma mais simples. Então, os processos de mutação genética, eles também tendem a ser mais comuns, né? E aí, quando eu engravidei, fiquei muito feliz, claro, porque eu queria, eu desejava, já estava planejando, fiquei muito surpresa. Fiquei com muito medo também. Acho que quando toda mulher aí que estiver vendo engravida, eu acho que esse é o primeiro sentimento que a gente tem mesmo. Sim. Medo de tudo, medo de perder, de repente, de não ser aquilo mesmo, medo de será que é isso mesmo? Medo da transformação É que o uma grande corpo mudança e que é para a muito. vida toda, não É. tem como mudar E a isso. gente precisa normalizar também esses sentimentos, né? Sim, Porque a maternidade, ela é muito romantizada, verdade. não é? Pois. Então, é bonito, é belo, é desejável, né? Para mim era, mas tem mulheres que engravidam por um acidente também, Às não vezes cedo demais. deseja isso na adolescência, né? Quando ainda está ali naquele processo de organização da sua vida. Então, não é romântico sempre. Então, a gente precisa falar também sobre essas dores, né, que a Sobre essa gestação saúde sexual, traz. às vezes. Exatamente. Então, assim, um dos sentimentos que me vieram foi esse, né? Mas eu fiquei muito feliz. E aí, com 20 semanas, a gente descobriu que Helena, ela já tinha um nome, a gente já chamava ela pelo nome, que eu já sabia o sexo. A gente descobriu que ela tinha uma síndrome rara, que é síndrome de Edwards, Que síndrome é né? essa? É uma síndrome do cromossomo 18, uma trissomia do cromossomo 18. E essa trissomia do cromossomo 18, ela traz algumas anomalias, né? Genéticas que provocam algumas situações complicadas. Então, assim, um bebê com síndrome de Edwards, ele tem limitações neurológicas, então tem dificuldade de deglutir. Então, a Helena tinha uma dificuldade de crescimento já intrauterina, porque ela não conseguia ingerir o líquido amniótico, que era o que daria a ela também toda uma condição, né, de desenvolvimento. Tinha uma cardiopatia séria, né, tinha um comprometimento renal, tinha uma série de complicações. E imagino que tenha sido um choque receber isso, né? Muito. Porque a senhora já estava lidando com uma situação difícil, porque era uma gravidez, sim, de risco, né? Pela a endometriose, e ainda receber essa notícia. Imagino que tenha sido difícil. Como é que a senhora lidou? Foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu estava com 20 semanas e foi o meu primeiro luto na gestação, porque quando a gente engravida, a primeira coisa que a gente pede realmente é que o filho venha com saúde, né? É a ideia realmente romântica da gestação e da maternidade, né? Então eu descobri que ela tinha essa síndrome. Primeiro a gente descobriu que ela tinha uma cardiopatia grave. Aí essa cardiopatia grave poderia ser um indicativo de alguma anomalia genética. Podia ser síndrome de Down, podia ser a trissomia do cromossomo 18, podiam ser outras anomalias. E aí a gente decidiu investigar. Eu fiz os exames e aí a gente descobriu que ela tinha. Eu lembro até assim que eu pedi muito até que ela. Eu sabia já quando no meu íntimo eu sabia porque falo isso porque eu senti que quando o médico disse que tinha essa possibilidade,
eu já internalizei que, de fato, ela teria. Então, eu pedi muito assim que ela tivesse a síndrome de Down, porque é uma síndrome que a gente tem uma sobrevida, né? Sim. Então, e a trissomia do cromossomo 18, que é a síndrome de Edwards, não. Tem muitas limitações. Tem crianças que vivem, eu conheço, porque eu fiz uma rede com outras pessoas, e eu conheço. Tem um Henrique que nasceu um dia depois de Helena, e ele tem a idade dela, 2 anos e 9 meses, e é uma criança muito especial, muito esperta, que tem várias limitações. Ele tem cardiopatia, é uma criança que não anda, que não fala, mas ele tem a alimentação dele é via sonda, né? Sim. Então é uma criança que precisa de muito cuidado. E eu conheci outras de 12 anos, 18 anos de idade, né? Porque as consequências elas variam, né? Então tem crianças que desenvolvem de outra forma, mas a Helena tinha muitas complicações. Então foi meu primeiro luto, né? Imagino. Saber que ela, que era tão desejada, tão sonhada, não tinham essas complicações, né? Que de repente a gente podia se despedir a qualquer momento. Era tudo muito certo, né? Então ela podia estar aqui como o Henrique está, né? Que eu conheço. Mas ela podia também partir também a qualquer momento. Então era tudo muito incerto. E aí junto com o pai dela, a gente decidiu dar continuidade, né, à nossa gestação, porque existe ainda, né, em casos de gestação de risco, onde tem uma que chamam, né, que não é nem normal, é como se bebês que não fossem sobreviver. Eu esqueci agora até o termo. Mas, na verdade, já é vida, né? Porque a Helena estava viva Sim. comigo desde sempre. Então, é incompatibilidade com a vida. E não são incompatíveis com a vida. Tanto é que ela estava comigo, o coração batendo, e conviveu comigo durante todo esse período. Então, era compatível, sim, com a vida. Mas ela teve o tempo dela aqui, né? Então, foi bem complicado, foi bem difícil. Foi um baque, assim. Foi um dia que a gente foi em cima da cama mesmo, para chorar muito. Mas depois a gente respirou e disse, ó, o que a gente tem é um dia de cada vez, né? Então, eu vivi um dia de cada vez com ela. Bom, mas como surgiu essa ideia da lei? Porque se tornou uma lei, a Lei Helena. E como é que foi esse processo? Bem, eu tive a minha gestação, né, toda. Foi bem complicada, assim. Eu não tive nenhum problema de Flávia fisicamente, né? Então, não tive pressão alta, às vezes as pessoas incham, né? Tem várias questões também que envolvem a maternidade, que é importante também a gente falar, Sim. que nem sempre é. A gente vê aquelas fotos, né, lindas, barrigão. Sim. Eu fiquei muito linda, grávida. Muito assim, e eu fazia questão de mostrar mesmo, né? Mostrar a minha filha, era a forma de mostrar ela. Então, eu vivi muito essa maternidade. Então, eu fiz fotos, eu cuidei, eu parei para cuidar de mim durante aquele momento. Muito Então, importante. tive também essa oportunidade, que é importante a gente falar. Eu tive o privilégio, que infelizmente não é comum, de ter uma rede de apoio, né? Ter uma rede de apoio, escolher profissionais para ficar do meu lado, de fazer terapia durante todo esse período, de escolher uma equipe que fosse me acompanhar. Então, eu tive essa rede. E, infelizmente, isso não é um privilégio, né? A gente usa, eu acho que é importante a gente reforçar isso, para até não romantizar tanto, porque foi muito complicado para mim, mesmo com essa rede de apoio. Só que aí, quando a Helena nasceu, nós fomos fazer na nossa última consulta antes do parto, a gente descobriu que o coraçãozinho dela tinha parado de bater. E aí a gente parou, né?
E mudou todos os planos, porque era a última consulta. Ela ia nascer na segunda, que era um dia 18, estava programado. Foi um parto natural, eu escolhi também que fosse um parto via natural. E aí a gente, né, ela nasceu sem vida. E aí nos despedimos. E depois disso eu descobri que eu não tinha direito à licença maternidade. Pois é. Eu sou, né, servidora pública, né, como vocês sabem, e a gente que é servidor público, a gente é regido por um estatuto, que é o Estatuto do Servidor Público. E o nosso estatuto, ele não acompanhou a legislação, não é, de uma empresa privada, né, o INSS, que é o que acolhe, não é, as licenças e todas essas condições, né, de um funcionário. E pelo INSS, o que é que se entende da maternidade? Havia o parto. Ocorreu o parto, dá direito tanto à licença maternidade como a todos os benefícios, inclusive do pagamento da licença, né, enquanto a mulher fica cuidando dessa criança durante os 4 meses. Só que o nosso estatuto não acompanha, né, esse regulamento, né, essa lei. E aí eu só tinha direito a 30 dias. Né? Nossa. E aí, isso para mim foi um choque, né? Eu disse, eu Sim, não imagino. estava pronta, porque Você não falando, tava né? bem. Não estava. Até Acabou de sair de uma perda. e até fisicamente mesmo, mentalmente a Sim. gente está péssimo e fisicamente, porque o corpo da gente não entende que aquela criança não está ali, Exatamente. né? De qualquer forma, foi um parto, sim. A criança chegou a nascer, então precisa de um tempo para o corpo se O recuperar. corpo se recuperar. Então a gente vive o que a gente chama de puerpério, Sim. né? E esse puerpério para a mulher é muito complicado. Os hormônios, eles vão regulando, não é? A vida dessa mulher muda toda. E quando você tem, a gente chama de maternidade do colo vazio por isso, né? Porque a gente sai da maternidade sem os nossos filhos, né? Mas o nosso corpo, ele não entende isso. Então, assim, eu lembro que eu acordava de noite, sabe? Assim, aquela sensação de que tô faltando, tem alguma coisa assim errada. Parece que o corpo entende que você... Parece que você não se encaixa ali, sabe? Então, foi muito difícil. Então, e aí eu tinha que voltar com 30 dias, ou eu iria para a junta médica, que foi o que aconteceu, para lá me liberarem, né? E aí realmente eu fiquei, acho que uns 4 meses ou quase isso, afastada. Só que aquilo me incomodou muito porque eu não estava doente. Você ter que ir lá se justificar, sabe? Porque não estava, mas eu precisava daquele tempo, né? Pra você Sim. se Pra mim. recuperar. Isso. E aí isso me tocou muito. Aí eu comecei a fuçar nas redes sociais, né? Não, isso está errado. Primeiro eu fui entender o porquê que eu não podia. Aí eu compreendi. E aí entendi que aquela lei não estava certa. E alguma coisa precisava mudar, alguém precisava falar. E descobri, inclusive, quando eu fui na junta, a médica, ela não sabia. Ela, "Oxe, mas você não está de licença?" Aí eu, não, a gente não tem direito à licença. Aí ela foi realmente ver. Então, assim, eu acredito, então, que os nossos deputados, né, quem legisla, né, faz essas leis, também não saibam. Então, a gente precisa falar, Sim. né, sair desse lugar só do realmente sofrer e falar. E aí foi o que me motivou a isso. Eu senti a necessidade de falar. E aí eu conheci outras pessoas e vi que existia uma semana de sensibilização às perdas gestacional, neonatal e infantil, que não muda o estatuto, mas dá a possibilidade da gente falar, Sim, da né? voz. Então, Soltar a voz. isso, falar sobre isso. Isso foi o que me tocou. Mas tem muitas mulheres que sofrem violência obstétrica, Sim. né?
Tem mulheres que são impedidas de perder um filho, ela é colocada junto com uma outra mãe que acabou de ter um filho e está com aquela criança ali do lado. Isso é uma violência. Sim. Então, eu fui descobrindo outras questões. Eu disse, a gente precisa falar sobre isso. E como foi esse processo até se tornar lei? Imagino que deve ter sido muito difícil. Foi. Tem horas que eu fico olhando assim para trás. Olhando para trás. Tem horas que eu fico olhando para trás para tentar até ver, né? O que foi que a gente andou, né? Porque eu também não fiz isso sozinha. Eu fui me juntando Sim. a outras pessoas. A rede social faz muito disso, né? Aí eu fui vendo que existiam outras mães que tinham outras lutas, não só aqui, no mundo. Então, em vários estados e no mundo. Eu falo com pessoas da Irlanda, né? Nossa. Isso. Então, Uberlândia, que foi a primeira pessoa que eu vi, que é aqui em Minas, Natália, foi a primeira pessoa que eu vi falando e ela sobre essa lei. E ela foi muito porque ela tentou doar o leite, ela perdeu a filha dela e ela queria doar o leite materno e ela não conseguia. As pessoas não Nossa. aceitavam, achavam que aquilo ia fazer mal para ela, que não era permitido. E aí ela foi buscando. Então, outras pessoas, outra que eu conheci, Simone, que é de um projeto que é lá aqui na Bahia, em Teixeira de Freitas, que ela sofreu violência obstétrica. Ela perdeu uma filha, inclusive, por negligência, porque isso também acontece. Nossa. Vocês devem... A gente vê isso sempre, né? Sim. Então, tem muito isso. Então, pré-natal inadequado. Então, aí eu fui me juntando e aí apresentei o projeto já à deputada Neuza Cadori e ela acolheu, né? Ela acolheu. E assim, eu acho importante a gente falar isso, principalmente para quem é estudante, né? Porque eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma cidadã comum. Então, tenho já, né, uma formação e tudo, mas não foi isso que me levou para esse lugar. Foi uma vivência minha e eu saí desse lugar para buscar. E é assim que as leis funcionam. Quem vai dizer o que precisa mudar, o que precisa acontecer? Somos nós. Sim. Né? E a gente precisa estar ocupando esses espaços. Isso que é importante, né? Eu acho que foi o mais importante. Eu faço questão de reforçar isso. Eu fui uma pessoa comum, foi lá e tentou. E aí eu consegui, ela acolheu. E aí a gente vem. Isso foi em 2021, no mesmo ano que a Helena nasceu. E aí a gente já começou com ações, o projeto Ah, sim, eu esqueci de falar. da camisa. Nós ganhamos um presentinho, eu amei, inclusive, quero agradecer. Sim, sim, ganhamos a blusa, a caneta que Essa já aqui, estamos usando. E eu amei o presente, obrigada. Eu também amei, mas eu queria saber por que o girassol. O girassol, ele é o símbolo da resiliência. Porque o girassol ele está muito associado a esses movimentos também de luto e de resiliência, porque o girassol ele tem essa condição, ele está sempre voltado para o sol, né? E para a luz. E inclusive, quando ele está ao lado de outros girassóis, na falta, né, dessa luz, eles trocam energia entre eles. Nossa, isso eu não sabia. Pois é. Então, ele é um símbolo da resiliência, que é você se adaptar também a essas dificuldades, né? Você resistir e, né? Criar outros caminhos, né? Então ele está ali com aquelas intempéries que a gente vê, né, naquele sol, e ele está lá voltado. Então ele simboliza muito isso, né? A resiliência. Voltando a falar sobre a lei, né? Ela atua, então, no caso, ajudando as mulheres que passaram, né, pela perda durante a gestação, fazendo com que ela tenha direito a esse tempo. É assim que atua a lei? Não. A lei, na verdade, a Semana Helena, né, de sim. sensibilização às perdas gestacional, neonatal e infantil, ela permite que a gente fale. O que é a semana, né? O dia 15 de outubro é o Dia Internacional da Sensibilização às Perdas Gestacional, Neonatal e Infantil. Ou seja, no mundo inteiro, nesse dia 15, a gente tem um momento que chama Onda de Luz.
Então, todo dia 15 de outubro, às 19 horas, as famílias que tiveram suas perdas em qualquer um desses 3 momentos, né, na gestação, nas primeiras semanas ou na infância, elas acendem uma vela, por isso que a gente chama de ondas de luz, nesse horário, e fazem orações, né, para essa criança, para esse bebê que não está mais aqui. E aí a semana ela é instituída nesse período, na semana do dia 15. E o que é que essa semana traz? A gente falar, né, sobre esses assuntos. Então, eu falo sobre essa perda, a gente torna esse luto visível, porque o luto ele pode ser adoecedor. Sim. Né? E as pessoas medem o amor por um filho pelo tempo de vida. Né? Então, às vezes, mas foi tão pouco, mas você nem viu. Quer dizer, ninguém viu, mas eu vi, eu vivi e Eu convivo, senti, sinto, né? E vou sentir para sempre. Então, as pessoas não sabem e invalidam essa perda dessa mulher, né? Então, acham, não, mas foi com 6 meses. E até a gente que passa, muitas vezes a gente se permite também a pensar assim, pô, eu não preciso sofrer tanto, porque, Sim. né? A pessoa está ali me falando isso constantemente. Então, na semana a gente trabalha com 4 pontos principais, né? Que é a informação. Primeiro, informar, como a gente está aqui, né? Conversando, Sim, trazendo importante. assuntos que as pessoas não sabem. Então, a gente informa. A gente fala sobre prevenção, porque 15 a 20% das mulheres elas sofrem algum tipo de perda, né? Então, no mundo. Então, é um índice alto. E só o ano passado, quase 30 milhões de mulheres perderam seus filhos. Né? Então, a gente tem Só aqui no Brasil? no mundo. No mundo. No mundo. Então, é um índice alto, considerável. Né? Então, a gente precisa tentar. Aí tem o terceiro ponto, que é cuidado, que a gente fala sobre o cuidado para essas mulheres e famílias, porque não é só a mulher que sofre, né? É o pai que perdeu esse filho, é a avó, é o irmão que estava esperando essa criança chegar. Então, é um conjunto de pessoas ali. E como os familiares, eu posso dizer, ficam com essa perda mesmo? Tipo, como você se juntou com seus familiares, como foi? Foi bem complicado, né? E assim, lá em casa, né, a minha rede, meus pais, meus irmãos, né, o pai da minha filha, os avós, né, os pais dele, a gente nunca escondeu tudo o que tinha acontecido, né? Então, a gente sabia das possibilidades e assim, a gente viveu muito a presença de Helena, né, fisicamente que ela teve, né, em meu ventre durante esse tempo todo. Sim. E nunca foi um assunto velado na minha casa. E não é, até hoje. Então, assim, a gente sabia das possibilidades, a gente sofreu muito junto, porque eu não estou nesse lugar de romantizar e nem de trazer nenhum teor de fortaleza, sabe? Mas, assim, de dizer para as pessoas que é possível passar por isso e seguir. E na minha casa foi assim, entendeu? Então, hoje, a gente fala de Helena naturalmente lá em casa, entendeu? Então, claro que eu sofro, né? Quando eu vejo, eu tenho uma sobrinha de 3 anos, então é a idade muito parecida com a dela. Então, a gente vive muito né? Se a Helena estivesse aqui, né? Como é que ia ser essa relação com Estariam ela? brincando agora, estaria por aí. Isso. E ela tem 3 anos, Maria, e ela sabe da história de Helena. Então, ela chama a Helena de Lelê. Oh. Né? Então, ela fala. Ela pergunta? Pergunta. E ela fala, né? Não, a Lelê. Ela vê minha foto grávida, então ela sabe que ali era a Helena. Ela normaliza assim um pouco, sabe? Então ela sabe que a Helena é uma estrelinha, então ela olha a estrelinha e diz: olha, vovó, a Lelê ali. Então é uma forma da gente trazer ela para esse contexto, né? Que é uma filha que existe, que ela de alguma forma ela permeia até essa construção toda do projeto, né? É uma forma de cuidar também dela, né?
de eternizar ela na gente. E aí a semana ela faz isso. Ela traz essa discussão e, o mais importante, permite que a gente construa políticas públicas. Sim. Porque não é só falar da dor, falar do sofrimento, falar que é possível ressignificar, que é possível seguir. A gente não... As pessoas às vezes dizem, é possível superar. Superar, não. Porque superar é algo que é como se você vencesse aquilo, né? Você vai superar um desafio. Não, você vai conviver Vai com ele conviver com aquilo a vida toda. a vida inteira. Agora, você constrói um caminho, né? E esse caminho ele pode ser saudável. Você pode sonhar de novo, pode sorrir novamente, né? Você pode falar do que aconteceu, né? De uma forma Sim. mais tranquila. Então, aí a gente permite criar novas políticas, né? Para criar protocolos de acolhimento para essa mãe numa maternidade, né? Que o porteiro saiba que nem toda mulher que vai chegar ali, ela vai sair com o filho no colo. Que o enfermeiro que vai bater na porta e vai abrir aquela sala, que ele saiba que de repente ali tem uma mãe que está sem seu filho. Senão ele corre o risco de perguntar, cadê o bebê? E esse bebê faleceu. Então, assim, criar protocolos para isso, que de prevenção também, porque boa parte das perdas elas podem ser evitadas. Sim. A senhora falou sobre a questão das pessoas que lidam com isso, porque a mãe sofre sim também, mas existem outras pessoas que também conviveram com a mãe enquanto estava grávida e que também esperaram por essa criança. Antes da gente iniciar a gravação, estava conversando com a senhora que a minha mãe passou por essa situação, ela estava grávida, mas chegou a perder o meu irmão. E é algo muito difícil. Lá em casa a gente não fala tanto sobre isso. Não sei se é porque é difícil para eles também. Mas, apesar de não ter convivido com a presença física dele ali, foi algo que eu aprendi a esperar. E falar sobre isso, ouvir a senhora falando sobre isso, a semana da conscientização, é importante, assim, porque é algo que dói. Eu não achei que eu fosse chorar. Mas é algo que dói muito. A senhora falou sobre a questão de ver outras crianças e sentir, né, a dor, falar, e se? Eu lidei muito com isso também. Claro que não é igual a dor da minha mãe, porque foi a criança dela. Mas era o meu irmão. Sei que ele é apaixonado pelos avós, pelos netos, né? Tem toda essa relação. E eu sei o quanto meu pai sofreu. E ele fala com isso muitas vezes assim, eu vou me emocionar. Se emociona também, né? Porque ele fala isso, né? Uma vez mesmo no Dia das Mães, ele disse que eu me emociono, né? No Dia das Mães, eu sempre faço as coisas, mas aí ele me disse que daria tudo para ter a neta dele aqui, entendeu? Então, tem esse sentimento ali do avô, da avó, dos sobrinhos, meu sobrinho que tinha 13 anos, 12 anos, da própria Maria. Ela mesma fala, por que a Lelê não está aqui brincando comigo? Eu não quero que ela fique lá no céu, não. Então, assim, a gente tem que validar esses sentimentos. E quando a gente não fala, a gente deixa ali represado. Às vezes eu me sinto bem desconfortável em falar isso dentro de casa, porque realmente não foi comigo, foi com a minha mãe. Só que era o meu irmão. E às vezes eu não falo por isso, justamente para não alimentar a dor da minha mãe. Eu fico com medo dela se sentir pior, porque eu sei que não é fácil para ela também. Mas acho que é bom falar sobre isso. É bom. Foi bom ter a conversa. É bom, converse com ela. Se tiver uma oportunidade, assim, que falar mesmo, porque você acaba dando a ela. Às vezes ela quer falar também. E às vezes ela, não, eu não vou falar porque eu posso puxar outros gatilhos, né? E aí, se ela achar um espaço, vai ser bom. Ai, E eu gente, sinto muito que foi tão recente, eu não sabia. Por isso que quando eu falei logo, eu senti que você ficou tão mexida assim. foi muito recente. E tá todo mundo meio que... Eu sei que ninguém tá bem. Mas tá totalmente. todo mundo normalizando. Seguindo como se nada tivesse acontecido e eu não consigo. Obrigada.
Eu não consigo, porque eu vejo outras crianças, aí eu seguro a vontade de chorar, chorar do nada. Com certeza já tinham roupinha, alguma coisa. Pior que não, Não tinha nada. porque, como eu disse, foi algo muito inesperado. A gente ainda estava tentando lidar com a ideia de que tinha uma criança vindo. E aí, quando a gente estava começando a falar, não, tá vindo mesmo, foi quando aconteceu. Eu estava começando a realmente... Ela estava com quantas semanas? 6 meses? 6 meses. E quando eu realmente estava começando, meu Deus, eu vou ter um irmão, e ficar empolgada, falar, não, preciso fazer uma coisa, preciso ajudar. Foi quando aconteceu. Então, quando a gente estava começando a se empolgar com a ideia, a gente acabou... Mas ela conseguiu, ela se despediu, teve nada. Foi em casa, teve o deslocamento de placenta. E ela me ligou na hora que aconteceu. Que eu moro com a minha avó, minha mãe mora embaixo, eu moro em cima com a minha avó. Minha mãe me ligou e falou, Dareza, você tá onde? Eu tava me arrumando pra vir pra escola. Eu falei, não, eu tô em casa, tô indo pra escola daqui a pouco. Ela falou, eu perdi o bebê. E eu senti que ela tava, sabe? E aí eu falei, não, peraí, como é que aconteceu? Aí eu desci desesperada, ela tava muito mal, ela chorou bastante. Mas aconteceu em casa. Foi terrível esse dia. Na hora eu não conseguia nem processar direito o que estava acontecendo, não, a gente precisa de uma emergência. E nesse dia eu fiquei bem atordoada. Foi muito difícil também, porque nesse período agora de 3 meses eu lidei com 4 perdas, 5 com a do meu irmão. Então eu já estava muito mal, já não sabia nem mais o que fazer, porque eu já tinha ido a muitos sepultamentos e tal. E aí perder meu irmão foi... No domingo eu perdi a minha bisavó e na terça eu perdi meu irmão. Então foi bem difícil. Eu ainda estou processando as perdas que eu tive e ainda lidar com a dor da perda do meu irmão é complicado demais. Mas não invalide, não. Não guarde numa caixinha, não. Diga mesmo que dói, que você sente. E diga isso à sua mãe, que você sente muito. Aí, com certeza, você vai dar a oportunidade dela também falar o quanto ela sente, o quanto ela sofre ainda. Chocolate. Come, Beth. Come chocolate. Se quiser, eu te E agora a gente volta de onde, gente? Já voltou. Já voltou, a gente tá conversando. E eu aqui comendo chocolate com dente sujo. Pode comer, Beth. Ai. Ai. Podem continuar falando, eu vou terminar de comer. Eu agora estou focada em você comendo Best. Não, continue falando, vai. Olha, Deixa de anotação aí. O que não, foi? aqui é sobre as mamografias grátis. Vou falar aqui o que eu anotei, né? Porque eu sou péssima com a memória. Então, 20 mil mamografias gratuitas serão oferecidas pelo governo da Bahia durante outubro. Os exames já podem ser agendados no site da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, o CESAB. Elas são voltadas apenas para mulheres entre 40 e 69 anos. Você já fez a sua? Tô em débito. Já fiz, e agora desse ano ainda não. Vai fazer. Mas vou fazer. Também tem exames com ginecologista e mastologista, além de nutricionista. Ai, eu não sei o que falar contigo. Mas sobre a saúde feminina, então. Vamos lá, sobre a saúde feminina, que é muito importante fazer a mamografia, consultar o ginecologista. A senhora já não acabou de dizer que não fez esse ano, mas a senhora já está pensando, já agendou? Já. Na verdade, eu tô no período, no prazo para poder fazer, né, o check-up de mamografia, mas eu já fiz, eu tô em dia. Tá em dia, Esse ano é que eu ainda não fiz ainda, mas eu tô em dia. A gente precisa realmente ter esse cuidado de conhecer o nosso corpo, de saber, primeiro, de entender como ele funciona também e ficar atento aos sinais, né? E quando eles aparecem, e independente de aparecer um sinal ou não, a gente mantém uma rotina, não é, de exames, de cuidado com o nosso corpo. Eu tenho muita curiosidade. Como é que funciona o exame? A mamografia Isso. é uma máquina. É meio assustador, assim, porque o negócio é Imensa. grande, é imensa, aquela sala que é muito fria, né? Minha mãe disse que não gosta, porque aperta muito. Aperta mesmo a mama. Eu tenho medo, gente. Aperta. Você coloca tipo uma prensazinha assim, né? E aperta para poder ver mesmo, né? A mama.
Então, você coloca a mama nesse espaço e aí tem uma prensazinha assim. Minha mãe disse, Mas também não é machuca, dói um pouquinho, incomoda, mas assim, diante de todas as condições, né, do que a gente vai ver nesse exame, do que vai prevenir, é essencial, né? E quando a gente fala da mulher, que a gente faz tantos exames, né? sim. A senhora já fez o de câncer de útero? É que eu não sei como funciona. Não, o de câncer de útero é o mesmo exame. É o mesmo? É o mesmo exame ginecológico, na verdade. Você faz aquele exame, né? O Papa Nicolau, ele faz uma avaliação e a partir dali pode fazer outros exames mais elaborados, mas a partir o principal, o essencial é fazer sempre eu sempre bato aqui. Sim, Não tem é problema. porque eu falo com as É que tu- mãos. Então é importante fazer sempre o preventivo, porque é o que vai dar a gente, né? O preventivo é justamente o quê? Você faz o exame ginecológico, fazer a ultrassom, não é? Sim. Abdominal, a ultrassonografia da mama e os a mamografia a partir de uma certa idade. Eu fiz minha primeira mamografia, eu tinha 35, 36 anos, porque eu descobri um nódulo na mama, fiquei bem assustada, Nossa. mas foi benigno, Ah. né? Mas até lá a gente fica bem assustada imagino. mesmo. E eu descobri através do exame de toque, que todas nós devemos fazer. Então, é um exame que você faz no banheiro, apalpa a mama mesmo, a axila. E aí, ao perceber qualquer nódulozinho, e eu percebi, próximo ao mamilo, tinha um nódulo. E aí, eu fui no dia seguinte, eu já fui no médico, aí fiz os exames. E aí, com 15 dias, eu já sabia que estava tudo bem, que não era nada. Algo muito Aí o sério. resultado sai 15 dias depois. E aí Nesse esse caso, né? Ah. Porque às vezes pode demorar um pouco mais, mas eu consegui fazer, né? O plano de saúde e tudo, mas a gente sabe que às vezes demora um pouquinho mais. E esse tempo ele é essencial. Sim. Aí fiz a pulsão, de qualquer forma, para poder tirar o líquido, para Pulsão. fazer a biópsia. Aí dói, gente, dói. Mas é importante. Mas aí, nesses 15 dias, é um processo, né? Porque a gente fica com a cabeça a mil, Sim. preocupada, pensando. Imagino. E também é sempre bom a gente se prevenir desde criança, né? Tipo, desde da primeira menstruação, até pra ver essa coisa do câncer de útero. Isso. Desde a primeira menstruação, e eu tenho uma confissão, eu nunca fui no ginecologista. Eu tenho 17 anos e eu nunca fui no ginecologista. Não pode. Menstruei com 13 anos de idade. É importante falar isso, mas eu já vou sair daqui. Já vou sair daqui com uma intimação. Precisa. É importante. A Mas gente aí eu precisa. sinto cólica forte. Quando você falou mesmo que você teve a Não. endometriose, eu fiquei, meu Deus, eu tenho cólica forte. Às vezes o remédio faz efeito, às vezes não. Às vezes eu não falto aula, eu fico lá me debatendo na cama e minha mãe fica, ué, eu nunca senti esse tipo de dor, porque você tá assim? Eu não Ai, sei, tem não que sei. ver. Não, é Filha, importante. facinho. E aos 17 já tem alguns outros exames que já precisa fazer. Preventivo, a ultrassom, muitas vezes, ultrassom abdominal, né? Então, eu, Transvaginal. As pessoas perguntam, o pessoal fica falando, ginecologista, isso e aquilo. Eu nunca fui no ginecologista. Como é? Não pode. Você já foi daí no ginecologista? Ai, eu não acredito! Gente, a gente tá falando aqui de saúde. Eu vou dar uma bronca. Pode no ar. Saúde reprodutiva. É importante, Daraí. Não me julgue que você é mais velha. Eu tenho Não, 15. gente, mas precisa Sim, ir. sim. Na primeira consulta, deve ser logo após mesmo a menstruação. Fazer os exames essenciais, exames de sangue, né? Até porque a gente sabe que tem índices de doenças realmente que podem acontecer numa faixa etária menor. É mais difícil? Mas também pode acontecer. Não é impossível. Né? Então, é importante. Vou dar bronca nas duas. Não pode. Não pode. Fazer uma campanha aí para a gente trazer aquele ônibus que tem mesmo atendimento ginecológico para os estudantes, né? De repente. Fiquei chocada agora. Mas Daraí, você tem quantos anos? Eu tenho 15. A sua menstruação foi com quantos anos? 12, 13.
Eu Minha acho. foi 13. Não, tem que ir, gente. Você? Quantos anos você tem, Júlia, pra nossa produção aqui? 15 anos. Quando foi sua primeira menstruação? Tô 12 chocada. anos. Eu nunca fui, mas eu também tenho medo. É porque as meninas já falam, ai, dói, vai fazer o exame, fica assim, ó. Não, gente, não tem nada que incomode tanto, não. Tem que ir, tem que cuidar. Até por conta dessas situações todas. Como eu falei, eu descobri que eu tinha endometriose com 23 anos, mas eu sempre sofri, gente, já era da endometriose. Sempre sofri por conta disso, então é importante. Sim. Aí, no caso, a endometriose, ela já pode ser descoberta desde cedo? Pode, pode. Hoje a gente já tem alguns exames mais eficazes, assim, que já pode ser feito com a própria ultrassom. Uma ultrassom mais específica, mas ela já pode na ressonância. Tem uma ressonância que também ela permite ver, né, onde é que tem alguns focos, mas é possível já. E aí, no caso da endometriose, tem algum tratamento? Algo Tem. que pode ser feito? Porque a endometriose, na verdade, é como se ela aumenta durante o ciclo menstrual. Porque é justamente esse endométrio, né? Aquela parte mais como se fosse de sangue do endométrio mesmo, que ela vai se Libera dissipando os para outros coágulos. espaços. Ela não desce. Ela vai Isso. só... E aí você sente muita dor, né? Aí o que é que acontece? No tratamento, evita-se a menstruação. O tratamento é justamente você faz o uso do anticoncepcional para que a menstruação suspenda e aí você, sem o ciclo, sem a menstruação, essa condição ela não vai acontecer. Aí controla. Eu fiz isso durante muito tempo. Tomei medicação para poder suspender o ciclo menstrual e aí controlei a endometriose. Hoje eu já não faço uso, né, da No medicação. caso, tem cura. Não é cura, não tem cura. Eu tenho ainda endometriose. É É o algo que eu tratamento. tenho e eu cuido. Só que hoje está controlada. Então, ela não evoluiu, não apareceram outros E quando focos. você toma a medicação, você para de menstruar ou continua Não, descendo normalmente? não, o ideal, no caso da condição mesmo de muita dor, né, de muitos focos, é suspender o ciclo. Então, aí toma um anticoncepcional específico também, contínuo. Então, aí a mulher não tem a menstruação, até que seja controlado, Entendi. entendeu? Porque a menstruação acaba sendo um processo muito doloroso, Realmente. muito sofrido. Sim. Eu sofria muito, então para mim era sinônimo de sofrimento, né? Então aí eu fiquei. Hoje não. Engraçado, né? Depois que eu tive Helena, já antes que eu já tinha também controlado a doença, eu já não tomava mais, parei de tomar o anticoncepcional E a porque dor tem também não outras veio. consequências, não. Aí o meu ciclo regularizou e eu não sentia mais cólicas. Hoje eu não sinto cólica nenhuma, nenhum incômodo. E no caso do tratamento das pessoas que têm endometriose, tomam anticoncepcional, mesmo sem a menstruação, tem alguma reação da Não. endometriose? Aí cessa tudo. Cessa, porque na verdade essa liberação ela acontece muito durante a menstruação. E aí quando você controla o ciclo, aí você deixa de ter essa consequência, né? A formação de novos focos de endometriose. Aí controla. Normalmente é assim que se faz o controle. E aí, só que aí a pessoa tomando o anticoncepcional contínuo, quem quer engravidar já tem uma outra dificuldade, né? Então, é importante que faça um acompanhamento médico. Então, eu estou falando aqui mais ou menos como é um tratamento, mas é um tratamento que é feito por um médico. Primeiro que precisa do diagnóstico, né? Eu vou começar a usar anticoncepcional contínuo por conta própria, né? Porque a gente sabe que o uso do anticoncepcional trazem outras condições também, né? A formação de nódulos, né? Então, tem outras consequências aí que podem acontecer. Então, é importante ir para o médico avaliar, e aí ele que vai dar o diagnóstico. A endometriose a gente vai tratar dessa forma. Aí o tratamento é específico para cada uma. Mas é bom procurar um ginecologista
logo após o primeiro ciclo menstrual. Né? Mas quem procurar, ainda vou não procurar. foi, Procurar aí. procurar aí o quanto antes. Vou procurar. Bom, Maia, você tem mais alguma pergunta? Não, eu respondi. Ela respondeu todas as perguntinhas. Eu também não tenho mais nenhuma pergunta. Porém, para encerrar, já estamos encerrando, nós gostaríamos que a senhora, olhando para a câmera, desse algum conselho, tanto para as mulheres, né, que precisam se cuidar, tanto para mulheres que passaram pela perda gestacional, neonatal, infantil. Fique à vontade, é o momento da senhora. Primeiro, quero agradecer a sensibilidade de vocês, viu? Pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, Nós que junto com agradecemos. estudantes da rede estadual, a quem eu sou servidora, sou gestora, e fui estudante dessa rede estadual. E eu tenho muito orgulho de estar nesse espaço e estar contribuindo de alguma forma e de estar aqui, né, como entrevistada. É uma honra para mim, estou muito feliz mesmo. Muito obrigada. Dizer às pessoas, às meninas que estão nessa fase, né, da adolescência, iniciando, que procure sempre a prevenção, que é o melhor remédio, né? É a gente prevenir. Então, procure um posto de saúde mais próximo para fazer um preventivo, para iniciar esse acompanhamento, né? O uso do anticoncepcional, é importante que ele seja acompanhado por um profissional, que seja indicado para a faixa etária específica. Né? A gente tem aí mais informações sobre os direitos reprodutivos, né? Principalmente na faixa etária de vocês, que tem tantas coisas ainda para vir aí pela frente. É importante que a gente esteja de olho, porque a maternidade ela é apresentada de formas diferentes para cada um. E a gente sabe que muitas vezes pode vir como uma consequência, né, da falta de orientação, né, de um acompanhamento aí da prevenção. Então, se cuidem, né, procurem agir com responsabilidade nesse quesito do planejamento, principalmente do filho, porque, como eu falei, essa maternidade pode vir de formas diversas. E aquelas mães ou familiares que, de repente, passaram por uma perda ou que conhecem alguém que tenha perdido um filho, seja na fase gestacional, neonatal, infantil, se quiser me acompanhar nas redes sociais, tem lá algumas informações, é Flávia_Raio de Sol. Também estarei divulgando a Semana Helena, que vai acontecer do dia 15 ao dia 22 de outubro. No dia 15, a gente vai divulgar um podcast especialíssimo. Exato, também fiz um podcast, viu? Primeiro episódio vai ser postado lá, publicado nesse dia 15. No dia 19, teremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia, onde vamos falar sobre maternidade real. No dia 20, teremos um seminário. Tem agenda, viu? Dia 20 teremos um seminário lá no Instituto Anísio Teixeira, que vocês estão convidados. E no dia 22, a gente vai ter a corrida e caminhada, a Semana Helena, que vai ser da Conceição da Praia até o Bonfim. São 8 quilômetros, viu? Pode correr, pode caminhar, e a gente vai dar visibilidade a esse movimento, viu? Um grande beijo, muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, gente, estamos encerrando. Obrigada por ter assistido até aqui. Inscrevam-se no nosso canal para que vocês possam assistir os outros podcasts que lançaremos. Nos sigam no Instagram, LamantoCast também. E é isso. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchauzinho.